sempre um prazer enorme estar aqui na casa com vocês. E como o Joel falou, encontrar essa casa assim, repleta, a alegria é maior ainda. Vocês não fazem ideia da saudade que nós estávamos de encontrar todos vocês nesse salão. Esse carinho com o qual vocês nos recebem, nos abastecem com muitas energias. E nós formamos uma família. E o tema central deste mês de setembro, nós colocamos temas relacionados à família. Todos os temas de palestra deste mês de setembro serão relacionados à família. E o tema de hoje é família, os preconceitos e a homossexualidade. Quando nós falamos em família, nós precisamos lembrar que família, ela muda de nome e de endereço. Mas família é igual para todo mundo, em todas as partes do mundo e em todas as épocas. Toda família tem problema. Aquela imagem, né, que nos foi vendida através de muitas propagandas. Eu ia trazer um PowerPoint mostrando as imagens, mas eu achei que ia ficar muita coisa, porque é um tema longo, extenso, e em meia hora o tempo é pequeno para ser falado. Mas aquela imagem que nos foi passada em várias propagandas, daquele casal com os filhos, naquele gramado bonito, fazendo piquenique, todo mundo sorrindo, alegre, feliz. Isso é propaganda de margarina. Nós não temos na família, 24 horas do dia, o tempo todo, essa cena alegre, né, perfeita. Isso é comercial de margarina. A vida real, ela é diferente. Nós precisamos entender que muitas vezes nós reclamamos da nossa família e achamos que a nossa família tem muitos problemas. Nossa, por que eu nasci nessa família e não nasci na família do meu vizinho? Porque a família dele sim é boa. A família dele é unida, é alegre, é feliz. Se eu for viver com eles durante uma semana, eu vou perceber que a família deles também tem problemas. Também brigam. Às vezes, problemas mais sérios do que a minha família. Só que nós enxergamos só pela aparência. E nós precisamos viver no mundo real. Por que família tem problema? Porque o núcleo familiar, ele é formado por espíritos, onde cada um deles pode ter um grau de evolução, um grau de entendimento diferente um dos outros. Normalmente é assim. Quem é mãe aqui dentro? Mãe. Mãe pode ter 4 filhos. Cada um dos filhos não é diferente? Vocês não educam tudo igual? Não ama os filhos da mesma forma? Mas cada um deles é diferente, tem uma personalidade diferente. Por mais que você tente colocar para essas crianças os mesmos conceitos, cada um vai ter um entendimento diferente, um comportamento diferenciado. Faz parte do espírito. Trazemos vivências de outras encarnações e que, portanto, a nossa personalidade, né, espiritual, ela é formada por essas diversas vivências que nós tivemos em muitas encarnações. E no núcleo familiar é muito comum acontecer de nascerem espíritos no seio familiar, espíritos que trazem longas pendências de encarnações passadas. Porque como é que eu vou me acertar com aquele que foi meu inimigo em vidas anteriores? Não é a distância. Eu preciso estar perto dele. Nós precisamos ter uma vida, uma convivência mais íntima para que a gente aprenda a se conhecer e a se perdoar. E resgatar dessa forma os nossos débitos uns com os outros. Essa reconciliação, ela vai se dar exatamente nessa vida em família. Portanto, é natural os atritos. Eu vou ter muitas e muitas vezes na minha família aquele que foi o meu grande inimigo numa vida passada. E eu tenho finalmente a grande oportunidade
de estarmos convivendo novamente juntos e dessa forma aprendermos a nos respeitar, a nos amar, a nos perdoar, porque esse é o grande objetivo da reencarnação. Reparar os nossos erros, ganharmos conhecimento e assim evoluirmos, para um dia nos tornarmos espíritos perfeitos. Então compreende por que nas famílias nós temos tantos problemas? Normal. Em todas as famílias do mundo vai ser desse jeito. Aí pensamos assim, mas eu preciso falar de homossexualidade? Devo? Eu não preciso, eu devo. Muitos de nós já passamos dos 50 ou dos 60 anos. Então, o tipo de educação que nós tivemos foi uma educação castradora. Foi uma educação onde sexo era tabu, era pecado, não se podia falar. Não é verdade? Nós não conseguimos nenhum tipo de informação. Nós chegamos na nossa adolescência sem nenhuma informação sobre o que seria sexo. Porque isso era pecado. Não se poderia falar. O que nós aprendemos trocando informações com coleguinhas nossos que eram mais velhos e que vinham contar as coisas para a gente. Ou aprendemos muito pouca coisa na escola, porque na escola também não era permitido se falar em sexo. Então aprendíamos em alguma revistinha que se conseguia ver, que caía na nossa mão, mas que era difícil. Portanto, nós entrávamos na adolescência completamente leigos, sentindo os nossos hormônios aflorarem, porque faz parte da natureza humana, mas sem nenhuma explicação para aquilo que nós estávamos sentindo. Porque não era permitido. Só que hoje não tem mais lógica nós continuarmos com esse tipo de educação restrita, preconceituosa. Há necessidade de conhecimento, até mesmo para que os jovens, as crianças e os jovens, sejam preparados para essa vida real que nós estamos vivendo. Um mundo onde os perigos são muitos, imensos, principalmente agora com toda esta mídia, essa facilidade enorme, né, através da internet. Os nossos filhos precisam ter consciência do que é real e do perigo que eles possam estar correndo quando eles não conhecem determinadas coisas. A criança, o adolescente que não tem informação, ele se torna um alvo muito fácil, uma presa muito fácil. Por isso a educação, ela é sim essencial, necessária. Então, quando nós falamos da questão da homossexualidade, é um assunto que não pode mais ser tabu, não pode haver preconceito e que ele deve ser discutido sim. Porque as nossas famílias estão vivenciando. Eu acho que pouquíssimas famílias não têm um membro, seja um sobrinho, um tio, um filho, um irmão, que não seja homossexual. A gente não pode simplesmente tentar tapar o sol com a peneira. Uma coisa que precisa ser compreendida. E por que nós abordamos este assunto? Porque, em primeiro lugar, o que a doutrina espírita prega sempre é o respeito. Respeito a tudo e a todos. A doutrina espírita, ela respeita todas as religiões. Porque cada um de nós temos o direito de procurarmos a nossa fé naquele ambiente onde nós nos sentimos mais confortáveis, onde nós obtemos resposta para as nossas dúvidas. Por isso que todas as religiões merecem o nosso respeito. Da mesma forma que todas as raças. Não é admissível mais existir o preconceito racial. Isso é uma prova de ignorância do espírito. É sinal que ele ainda continua lá atrás, na barbárie.
Sinal que ele não aprendeu e que ele não evoluiu em absolutamente nada. Principalmente porque, a partir do momento que começamos a estudar a doutrina espírita, nós aprendemos que espírito não tem cor. O que tem a cor é simplesmente a matéria, esse corpo físico. Este corpo físico que um dia vai cair na terra e vai se decompor. Mas eu, espírito eterno, criado por Deus, não tem cor. Da mesma forma que não tem sexo. O espírito, ele se encontra neste momento, nesta encarnação, ele se encontra num corpo onde a sua fisiologia é de homem ou de mulher. Mas o espírito, sem essa carcaça, ele não tem corpo. Aprendemos através da doutrina espírita que o espírito necessita estagiar, ora num corpo de homem, ora no corpo de mulher. Por quê? Ele precisa aprender as experiências próprias de um homem e próprias da mulher. Enquanto espírito encarnado num corpo masculino, nós vamos perceber que este espírito ele vai ter experiências relacionadas à força, à coragem, aquele desbravador, né? Que o homem normalmente tem muito esse ímpeto, a maioria dos homens, né? É aquela coisa que é movida à força física e necessária que o homem tenha essa experiência. No corpo feminino, a mulher, ou esse espírito, no corpo feminino, ela vai vivenciar todas as características próprias da mulher, que é sensibilidade. Nós sabemos que normalmente as mulheres são muito sensíveis, não é? A intuição. A mulher tem uma intuição, uma sensibilidade absurda. Eu acho engraçado que, quando era criança, a gente falava assim, gente, mas não é possível. A minha mãe, ela tem alguma coisa assim de mágica, porque assim, você saía e fazia alguma coisa errada na escola, né? Aprontava alguma coisa na casa dos coleguinhas e vinha para casa quietinha, querendo esconder de tudo. A mãe só chegava, olhava para a cara da gente e falava assim, o que é que você andou fazendo? Pode começar a contar, que eu já vi que você aprontou. A mãe conhece o filho pela carinha, pelo ar, pelo olhar. Ela tem uma intuição absurda, você nunca consegue esconder nada de mãe. Porque mãe tem essa intuição. É própria da mulher essa sensibilidade. Sem contar o dom da maternidade. Porque a mulher tem esse grande dom de dar a vida. De trabalhar junto com a natureza, junto com essa criação de Deus, essa criação divina. A mulher serve como um instrumento para trazer novos espíritos à vida. Olha que dom maravilhoso, que graça que é dado à mulher, o dom da vida. E não seria justo se em todas as encarnações o homem não tivesse essa possibilidade de vivenciar, pelo menos uma ou outra encarnação, ele poder vivenciar este grande momento de ser mãe. É porque os homens já esqueceram, mas em algum momento vocês já foram mães. E com certeza, desta experiência, resultou uma grande modificação no caráter do próprio espírito. Porque tudo aquilo que nós aprendemos em cada encarnação não é esquecido. Nós levamos conosco. Este corpo material vai para a terra, apodrece. Mas o espírito eterno, ele leva consigo o resultado de todas as experiências que ele teve. Aí, resumidamente, nós vamos perceber essa questão da homossexualidade e justificar o porquê não deve haver preconceito de forma nenhuma. Porque se nós estamos falando que o espírito estagia, ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher, porque as experiências são necessárias através das reencarnações, eu não tenho motivo para ter o preconceito. Ele é injustificável. Aí nós vamos ver, pela ciência,
Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, ela excluiu a homossexualidade como doença, inclusive retirando do Código Internacional de Doenças, o CID. Isso em 1973, que a própria ciência decretou que isso não é doença. Em 1985, o Conselho Federal de Psicologia, ela deixou de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde eliminou por completo essa ideia de doença e passou até, a partir do dia 17 de maio, o Dia Internacional contra a Homofobia. O que nós aprendemos no Evangelho do Cristo? Não era amar o teu próximo como a ti mesmo? Nós aprendemos o respeito ao próximo. Será que eu preciso eleger um dia no calendário para eu lembrar que aquele meu irmão merece todo o meu respeito, que eu não tenho direito de julgá-lo? Será que haveria necessidade, se fôssemos nós, espíritos já evoluídos, será que havia necessidade de constar num calendário o dia da consciência negra? Eu preciso de uma data especial para me lembrar que todos nós somos iguais? E não nos diferenciamos em absolutamente nada. O que eu tenho aprendido até agora? Eu preciso que os cientistas venham me comprovar que isso não é doença para que eu deixe de ser preconceituoso? Isso é sério. Muitos debatem até hoje quais seriam as causas da homossexualidade. Alguns dizem assim, é fator genético. São distúrbios hormonais, alterações glandulares, é uma má formação genética, são problemas anatômicos. Outros dizem assim, é fator psicológico. São traumas, abusos que a pessoa tenha sofrido. Outros chegam a dizer, é modismo, é curiosidade. A pessoa é levada só pela curiosidade. São as más companhias. A doutrina espírita, resumidamente, ela entende assim: em seu caminho em direção ao progresso moral, o espírito reencarna como homem ou mulher sucessivamente, segundo sua incumbência, provas e deveres a serem cumpridos a cada passagem pelo mundo material. No entanto, a complexa estrutura psicológica sexual de cada criatura humana, ela se deve às suas experiências reencarnatórias. E muitas vezes essas experiências muito marcantes, desequilibradas ou tristes, elas podem permanecer no lado psíquico do espírito, e este espírito ter algumas dificuldades no momento da reencarnação em adaptar-se a essa nova forma física. Exemplo, um espírito que durante muitas e muitas encarnações, ele nasceu com sexo feminino. E ele teve toda a sua experiência, uma vivência enorme durante muitos e muitos anos, num corpo feminino. Na sua primeira encarnação como homem, no corpo masculino, dependendo das experiências que ele traz das encarnações passadas, dos traumas que ele possa ter sofrido, daquilo que ficou gravado no seu psique, ele pode ter uma dificuldade maior em adaptar-se a este novo corpo físico. Trazer ainda resquícios, trejeitos daquilo que ele estava habituado durante tantas encarnações consecutivas. Diz Divaldo Pereira Franco que isso faz parte de um processo evolutivo. São experiências que ele vai passando e que ele vai se adaptando, porque nós precisamos nos adaptar à nossa vida. Nesse pós-pandemia, quando acabar toda essa pandemia, nós vamos ter que nos adaptar a um novo tipo de vida, não vamos? Precisamos nos lembrar que a vida não vai ser a mesma que era de 2 anos atrás.
Nós vamos ter que fazer pequenos ajustes, nos adaptarmos. E assim é o processo reencarnatório. Existe esse processo de adaptação, e que é normal, uma vez ou outra, o espírito encontrar esta dificuldade em adaptar-se a este novo corpo físico e ele necessitar de mais uma encarnação para realmente conseguir este enquadramento, né, essa adaptação perfeita. No livro dos Espíritos, na questão 201, Allan Kardec pergunta assim: o espírito que animou o corpo de um homem, ele pode animar o corpo de uma mulher numa existência posterior e vice-versa? E os espíritos respondem: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque eles não têm sexo. O sexo é uma questão de físico, de matéria, de anatomia, e não do espírito. E como devem progredir em tudo, em todas as situações da vida, cada vez que ele nasce como homem ou mulher, lhe é destinado provas, deveres especiais que irão contribuir nas suas experiências para o seu progresso moral e intelectual. Porque o grande objetivo do espírito em se tornar um ser perfeito é ele evoluir, né? Progredir intelectualmente e moralmente. Por isso que ele passa por essas situações. Na questão 202, ele ainda pergunta: quando somos espíritos, nós preferimos encarnar com o corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa, porque na realidade o que vai importar ao espírito é o tipo de experiência que ele vai ter, o tipo de trabalho que ele vai exercer, o tipo de missão que ele vai cumprir. E para isso, tanto importa para ele, seja um corpo feminino ou masculino. Ele vai vir de acordo com aquilo que foi proposto nessa sua missão encarnatória. Ou seja, se eu tenho como uma missão encarnatória eu trazer ao mundo espíritos devedores com os quais eu preciso me relacionar, e nós precisamos aprender a nos perdoarmos, muito provavelmente esse espírito vai reencarnar numa forma física de uma mulher. Por quê? Devido ao seu grau de sensibilidade, este espírito no corpo feminino, ele talvez esteja mais preparado ao perdão. Porque nós começamos a perceber que, assim, com raríssimas exceções, a mãe sempre perdoa, né? Coração de mãe é uma coisa, assim, inexplicável. O coração de mãe não tem tamanho. Mãe sempre perdoa. Então, quando há uma necessidade muito grande, e que esses espíritos são muito devedores, a mãe entra no meio, para poder cumprir essa tarefa. O que realmente há que se considerar no processo reencarnatório é a conduta moral de cada um. Porque quando nós condenamos, quando nós julgamos uma pessoa pela sua orientação sexual, eu esqueço de que a violência, a promiscuidade, o desrespeito, ele está presente tanto no sexo masculino como no feminino. Não é o corpo físico que conduz a conduta moral. A conduta moral, ela é do espírito e não da matéria. Então, se existe o pecado, que nós não chamamos pecado, mas se existisse o pecado, ele é do espírito e não da matéria. Então, nós não podemos, de nenhuma forma, ainda tolerarmos este preconceito, porque nós encontramos homens que levam uma vida totalmente desregrada, de traições, como encontramos mulheres também com esta vida desregrada de traições. Então, por que eu vou julgar aquele que tem uma orientação diferenciada da minha? Que direito que eu tenho? O que esta orientação sexual
vai modificar no seu papel nesta existência? O que torna ele um ser diferente na sociedade? Porque ele é tão capaz quanto eu, como qualquer outro. Portanto, quando nós temos este tipo de preconceito, nós estamos provando a nossa ignorância ainda e a nossa pouca evolução. No livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 21, ele diz o seguinte: homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materiais. Mas ele é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Eu peguei um dado que eu achei assustador. Em 2018, uma pesquisa que foi feita entre várias pessoas da comunidade LGBT, eles alegaram nessa pesquisa 62,5% já haviam pensado em suicídio. Suicídio como única forma de resolver a sua vida. Num estudo feito em 2020, foi constatado que aqui no Brasil, só no Brasil, nós tivemos 237 mortes violentas entre os homossexuais, 224 homicídios violentos e 13 suicídios. Volto a perguntar, quem é mãe? Quem é pai? O que nós preferimos para os nossos filhos? Não é felicidade? Vida. Que eles sejam plenos, realizados, homens e mulheres de bem, de respeito. Será que eu vou preferir ver o meu filho ou minha filha infeliz, tentando se esconder da sociedade por medo do preconceito que ela vai sofrer, fingindo uma vida que não é a vida dela, simplesmente porque lá fora, os meus vizinhos, a sociedade não me aceita? Mãe e pai sempre está preocupado com o bem-estar e a felicidade dos filhos. Então não importa se ele é casado ou namora um outro menino, ou se ela é casada ou namora uma outra menina. Eu quero ver meus filhos felizes, em paz e em segurança, e com o direito deles serem o que eles são. Eu quero que toda a sociedade negra tenha os mesmos direitos que todos nós temos, e que todos sejam felizes e respeitados, porque, volto a dizer, espírito não tem cor, espírito não tem sexo. E quando eu começo a fazer uma separação disso, só prova o quão ignorante eu ainda sou. O quanto eu ainda preciso progredir na minha jornada evolutiva, para que um dia eu possa me dizer verdadeiramente um grande seguidor do Mestre Jesus. Porque Jesus não tinha preconceito. Muito pelo contrário. Ele andava exatamente entre aqueles que a sociedade julgava e condenava. Ele andava entre as mulheres, quando naquela época, mulher não tinha direito algum e era muito mal vista. Tanto que no templo de Jerusalém, havia pátio separado para as orações.
Havia o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos gentios. As mulheres não se misturavam com os homens nas orações. Não era permitido. Era permitido naquela época os homens matarem as suas mulheres a pedrada se elas fossem pegas em adultério. As mulheres, apenas as mulheres. Preconceitos. Deixava-se de ver, de perceber que o ser humano, seja ele homem ou mulher, de qualquer raça ou de qualquer crença, ele tem que ter sempre os mesmos direitos e a liberdade de ser o que é. Por isso que nós colocamos esse tema hoje. Eu sei que para algumas pessoas ainda é um tema difícil. Volto a dizer, nós que tivemos uma educação lá com 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, a nossa educação era uma educação muito cheia de tabus, de pecados, tudo era proibido, tudo errado. Nós tivemos essa educação. E nós, de repente, olharmos o mundo de uma maneira diferente, mais natural, eu sei que é complicado. É difícil, eu nunca falei que era fácil. Você encarar tudo isso que está acontecendo neste mundo e achar natural é difícil. Porque nós fomos podados durante anos na nossa vida. Então nós precisamos aos poucos ampliarmos a nossa visão e começarmos a enxergar em cada um dos seres que nos rodeiam como iguais, como irmãos, que era o que o Cristo pregava. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, nós conseguiremos chegar naquele estágio maravilhoso do amor ágape. Como Jesus tem por nós. Porque numa multidão onde havia milhares de pessoas ouvindo Cristo, ele olhava a todas as pessoas como seus iguais. Independente se eram homens, mulheres, independentes da crença, ele olhava a todas as pessoas como seus iguais. E o amor que o Cristo tem por cada um de nós também é igual. Ele não vai ter uma predileção por um ou por outro. Ele ama todos da mesma forma. Amor ágape. E este amor ágape exige de cada um de nós respeito. Respeito. Porque é só o que a gente pede. Eu não preciso de forma nenhuma levantar bandeiras sobre nada. Cada um tem direito de pensar aquilo que acha melhor. Eu só não posso julgar. Eu só não posso agredir. Eu só não posso tirar do outro o direito de ser quem ele é. E a partir do momento que eu começar a ter este respeito, aos poucos eu vou descobrindo também amor. E um dia, Chico Xavier disse que vai chegar um dia em que todos nós estaremos num estágio de evolução espiritual, onde tudo isso que nós estamos discutindo agora, onde tantas e tantas pessoas estão se matando por conta dessas questões, nós iremos olhar estas questões e pensarmos o quanto somos ainda infantis. Brigamos nessa vida como quem estivéssemos numa pré-escola, como crianças birrentas ainda. Mas estamos no estágio de ignorância. Mas cabe a cada um de nós nos esforçarmos para sairmos desse estado de ignorância e passarmos a enxergar a vida e cada um dos seres ao nosso redor com amor, com respeito, com alegria e tornar este mundo verdadeiramente um mundo de regeneração. Não mais um mundo de expiações e provas. Não mais um mundo aonde um jovem caminhando pelas ruas possa ser atacado, morto.
isso nós não podemos mais admitir. O respeito à vida, ela vem em primeiro lugar, sempre respeito à vida. E que o nosso Mestre Jesus nos auxilie, para que todos nós possamos ter esse entendimento e um dia chegarmos a ter, como Ele, esse amor ágape um pelos outros. Nos abraçarmos sem nenhum preconceito, sem nenhuma dúvida, e termos prazer de estarmos ao lado um dos outros, nos auxiliando, nos defendendo e trazendo alegria neste mundo onde ainda se encontra tantas trevas. Que Jesus nos ilumine hoje e por todo sempre. Fiquem com Deus.